Aí a gente fala sobre um assunto internacional de grande repercussão ou de grande expectativa. O Ministério da Defesa de Israel e a diplomacia americana discutem um possível ataque do Irã ao país no Oriente Médio. Para falar sobre esse clima tenso na região, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Prazer conversar com vocês. Bom, professor, a gente sabe que a diplomacia dá sinais, né? Se há uma tensão como essa, será que é um ataque factível? E esse clima de tensão vai aumentando e o senhor acha que é possível que o Irã promova algum tipo de ataque? Porque o país tem um armamento considerável em se tratando, claro, daquela região do Oriente Médio. Thiago, com certeza vai haver algum ataque do Irã. E para fundamentar essa resposta, eu vou usar a história recente. Em 2019, no final de 2019, os Estados Unidos mataram o general Soleimani. Na primeira semana de 2020, o Irã bombardeou uma base militar dos Estados Unidos com 11 mísseis. Agora, no início desse ano, o Irã usou seus mísseis para atacar grupos que considera inimigos na Síria, no Iraque e no Paquistão. Um dos grupos que foi alvejado na Síria foi alvejado com mísseis de cruzeiro que alcançaram 1.300 quilômetros, que é quase a distância entre o Irã e Tel Aviv. A questão é a seguinte, o Ali Khamenei, o líder do Irã, está com 84 anos e ele quer fazer o seu sucessor, porque ele é só o segundo no regime que tomou o poder em 1979. Então, ele já prometeu que vai dar uma resposta, ele reiterou essa promessa, inclusive no fim do Ramadã, agora na quarta-feira. Uma resposta será dada, a questão é que precisa ser calculada. Por quê? Porque se houver um ataque direto de território do Irã, a partir do território do Irã, contra o território de Israel, Israel já disse que vai revidar. E os Estados Unidos já disseram que vão apoiar Israel, inclusive os Estados Unidos estão reforçando os militares naquela região no Oriente Médio neste momento, porque consideram um ataque iminente. O relatório de inteligência dos Estados Unidos, divulgado na quarta-feira, revelava que o ataque deve ser contra escritórios do governo israelense e que os israelenses deveriam tomar algumas medidas que já foram tomadas. Israel, por exemplo, bloqueou o GPS em cima de Israel, preparou a artilharia, a defesa antiaérea, e revogou todas as dispensas de soldados que tinham sido dispensados, estavam de folga, tinham algum tipo de dispensa anteriormente. Israel está de sobreaviso, está em alerta máximo, inclusive os seus consulados e embaixadas. Aí, só para concluir, Thiago, por favor, a resposta do Irã precisa ser proporcional e provavelmente, para não fazer algo muito, muito desproporcional, porque inclusive a Rússia já alertou o Irã que não deve fazer isso, provavelmente haverá um ataque contra algum consulado de Israel, alguma embaixada em algum lugar do mundo, Thiago. Pois é, e para você que nos acompanha, estamos falando sobre a crise no Oriente Médio. Você que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan, mais uma vez obrigado pela sua audiência. Estamos conversando com o professor, pesquisador de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin, falando, né, professor, sobre essas ameaças do Irã de um ataque a Israel. E eu pergunto, professor, o seguinte, desde o início dessa guerra, que completou recentemente 6 meses, a gente sempre discutia logo no início que se esse conflito regional se ampliar. O senhor acha que esse é o potencial para que esse conflito, infelizmente, se amplie? E fora esses ataques que o senhor diz em prédios diplomáticos de Israel, o que mais pode acontecer? Quais outros alvos que o Irã teria como foco, professor? Olha, Thiago, o relatório de inteligência dos Estados Unidos de quarta-feira falava em mísseis ou drones contra escritórios israelenses. A questão é a seguinte, a questão é que o Irã considera o ataque que Israel fez ao consulado do Irã na Síria, que vitimou Mohammad Reza Saeed, que era um general sênior da Guarda Revolucionária do Irã, considera esse como um ataque ao seu próprio território. Então, essa é a questão. O Irã deu algumas declarações interessantes, como, por exemplo, se o ataque de Israel tivesse sido condenado na ONU, o Irã não faria um ataque desses, mas não foi. A China não deve atuar diretamente para ajudar o Irã.
apenas indiretamente com inteligência ou algum equipamento, insumo. A mesma coisa a Rússia. Tanto é que a Rússia advertiu o Irã para não atacar Israel, que a Rússia já está tendo problemas o suficiente na Ucrânia. Mas os Estados Unidos não têm como escapar. Isso é muito claro, o Biden já deixou isso claro, está em campanha política. Se houver um ataque do Irã, os Estados Unidos atuarão diretamente contra o território iraniano. E aí, só para finalizar, existe um agravante aqui. Israel tem em torno de 90 ogivas nucleares. Se houver uma ameaça existencial a Israel, as armas nucleares podem ser usadas. O Irã, por outro lado, tem um programa nuclear avançado. É por isso que ele é o segundo país mais sancionado do mundo, por conta do seu programa nuclear, que só fica atrás do número de sanções em relação à Rússia, que é o país mais sancionado da história por ter invadido a Ucrânia. A questão é que no ano passado, Thiago, um relatório da ONU indicava que o Irã estava enriquecendo urânio a 83%. Para fazer armas nucleares é preciso enriquecer a 90%. E tanto Israel quanto Estados Unidos já tinham dito que no momento que o Irã tivesse a sua primeira ogiva nuclear, o Irã seria atacado. Então, de qualquer forma, nós já estamos no limiar de um conflito e talvez a reação do Irã seja a última gota para uma resposta tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, Thiago. Professor Vitélio Brustolin, de Relações Internacionais, muito obrigado, professor, mais uma vez pela entrevista. Um excelente fim de semana e voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado a vocês. Bom fim de semana.